Olá, nossa segunda aula de história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos vindo além do mar para o território brasileiro. Quem foram esses povos? Os europeus, né, gente? Os europeus que chegaram nessas caravelas aí, ó, para explorar o território brasileiro. Nessas caravelas, junto com os europeus, também vieram os padres jesuítas. Quem eram os padres jesuítas? Eles vinham em missão, gente. Eles vinham para catequizar os índios. Os padres jesuítas, eles defendiam os índios. Então, eles catequizavam os índios, ensinando a religião católica. Eles ensinavam os índios a ler a Bíblia, ensinavam a falar português e ensinavam o catolicismo. Aqui nós temos a imagem que representa a chegada dos portugueses e também o primeiro contato que eles tiveram, né? De um lado nós temos à beira do mar, nós temos os portugueses, todos vestidos, né? E aqui do outro lado nós temos os índios, desnudos, né? Estão nus. Nessa chegada aqui, houveram dois choques culturais, né? Dois choques culturais. O primeiro deles foi o choque quando o europeu chegou, que viu o índio sem roupa, ele levou um choque e pensou, nunca vi ninguém pelado desse jeito. Então foi o primeiro choque que ele teve. E os indígenas também nunca tinham visto ninguém vestido, porque ele não tinha contato com civilização. E o segundo choque cultural foi o da linguagem, que o indígena falava tupi-guarani e os europeus falavam português de Portugal. Então eles não se entendiam, né? Houve o choque cultural aí da linguagem e das vestes. Um está vestido, outro está sem roupa. Aí aqui nós temos o padre jesuíta catequizando os indígenas. Ó, nós temos um índio de um lado, um índio do outro. Aí tá falando aqui, ó, com a tripulação das caravelas também vieram os padres jesuítas, responsáveis por converter e catequizar os índios. Os jesuítas e a catequização dos índios. Os jesuítas, gente, é aqui esse padre, ó, são os padres, viu? Os jesuítas eram os padres da Igreja Católica que faziam parte da campanha de Jesus. Eles tinham como objetivo levar o catolicismo para as regiões recém-descobertas, principalmente a América. Ele catequizava os índios, alguns índios aceitavam e outros não aceitavam. Esse foi um processo muito difícil, viu? Porque alguns índios não aceitavam de jeito nenhum aprender a religião católica, né? Ler a Bíblia, aprender português. Então, alguns indígenas não aceitavam e foi muito difícil. Os jesuítas, gente, eles não respeitavam as crenças dos indígenas. Que os indígenas, eles tinham o costume de cultuar outros deuses. E os jesuítas e os portugueses não aceitavam isso, não respeitavam a cultura dos índios. Gente, os portugueses vieram para o Brasil porque eles procuravam uma forma de enriquecer sem ter esforço físico, sem trabalhar muito, sem pegar no pesado, né? Então, chegaram no Brasil e viram que nós tínhamos o pau-brasil, nós tínhamos o ouro, nós tínhamos diversas pedras preciosas. O que é que eles pensaram? Vamos instalar aqui e vamos levar tudo para Portugal, tudo para a Europa.
E lá, gente, eles levavam tudo para a Europa e lá eles vendiam e ganhavam muito dinheiro. Aqui nós temos nessa primeira imagem o pau-brasil e os índios sendo escravizados, cortando e carregando o pau-brasil. Vocês podem ver aqui que o trabalho era muito difícil. Os índios cortavam o pau-brasil no machado, depois cortavam em pedaços e os outros índios aqui, ó, carregavam até a embarcação, que ficava aqui na beira aqui do mar. E esse pau-brasil era levado para Portugal e lá era vendido para extrair a tinta para pintar a roupa dos nobres. Ao lado, nós temos o ouro, que é a pedra bruta. Eles retiravam todo o nosso ouro e levavam também para Portugal para vender lá. Cada vez ficava mais rico. E aqui ao lado nós temos pedras preciosas diversas. Naquela época, gente, nós tínhamos jazidas de pedras preciosas e os europeus aproveitaram para explorar e enriquecer cada vez mais. Aqui nós temos uma jazida de minérios de ferro, ouro e manganês. Ó, uma jazida. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês verem mais ou menos como que é uma jazida. É tudo misturado, fica só brilhando. E aí eles iam extraindo. Aqui ao lado nós temos as especiarias, que foi uma das formas que o europeu também encontrou de enriquecer. Eles buscavam as especiarias aqui no Brasil, enchia as embarcações e vendia na Europa. Tinha alto valor comercial. Dentre elas, nós temos aqui, ó, a pimenta malagueta, nós temos a pimenta do reino, nós temos aqui a noz moscada, o cravo, o anis e vários outros produtos aqui que eram chamados de especiarias, que também podem ser chamados de temperos. Então, gente, os europeus buscavam uma forma de ganhar muito dinheiro sem esforço físico. Chegando no Brasil, eles encontraram essa forma. Então, exploraram tudo que nós tínhamos aqui. Então, quando alguém fala para vocês que os europeus em 1500 eles descobriram o Brasil, né? Eu não concordo, porque essa fala não é verdadeira, porque nessa época de 1500 os índios já habitavam o nosso Brasil. Então, quer dizer que os europeus, eles não descobriram o Brasil, eles exploraram o Brasil. Eles exploraram todas as nossas riquezas e ficaram muito, muito ricos, porque eles levavam tudo para a Europa e lá eles vendiam um preço alto e valia muito dinheiro, tudo isso aqui, o pau-brasil, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, enfim, e muitos outros objetos aí que eles foram pegando e foram levando. Aqui nessa imagem nós temos os índios sendo escravizados, tá vendo? Os índios, eles não aceitavam a escravização, mas muitos deles não tinham como se rebelar, porque eles não tinham arma de fogo. E aqui na imagem você vê que os europeus, eles tinham espingarda, e o índio, ele tinha muito medo do tiro da arma de fogo. Os índios, eles tinham que arco e flecha. Alguns índios que não aceitavam a escravização, os europeus matavam ali na hora, matavam, né? E os outros ele colocava para fazer o trabalho escravo. Viu? Aqui você está vendo na imagem a mulher com seu filhinho. Aí aqui tem a mulher que tem 3 filhos, né? Um nas costas e 2 pendurados. Todos eles estão com medo aqui. Aí aqui eu coloquei uma explicação para vocês que fala: os índios não aceitavam ser escravizados pelos portugueses e fugiam, pois conheciam muito bem as matas do Brasil, ao contrário do negro africano. Gente, primeiramente, quem foi escravizado foram os índios. Os índios foram escravizados, ele era colocado para fazer todo o trabalho que o europeu mandava.
tipo o corte da árvore do pau-brasil, a retirada do ouro nas minas e várias outras coisas. Aí depois, com o passar do tempo, os índios foram adoecendo e foram morrendo. Então, os índios foram sendo dizimados, porque eles não eram tão fortes, eles não aguentavam serviço pesado. Eles adoeciam, eles pegavam algumas febres que os europeus traziam, né? O europeu, ele trouxe algumas doenças e transmitiram para os índios, tipo algumas febres, alguns resfriados, e os índios foram morrendo, foram adoecendo e morrendo. Daí, eles resolveram começar a traficar o negro africano, porque o negro africano, ele era mais forte para o trabalho, ele aguentava carregar muita coisa pesada, fazer muito esforço físico e ele tinha mais resistência, ele não morria com facilidade igual o índio, não adoecia com facilidade. Foi aí que eles começaram a pegar os negros africanos em vários continentes e trazer para o Brasil para vender no Brasil. Começaram a vender, começaram a trazer, escravizar esse negro. Aqui nós temos mostrando a árvore do pau-brasil cortada. Por dentro dela, ó, saía esse líquido avermelhado, que era usado para tingir a roupa dos nobres, tipo os reis, os papas, sabe? Que usava essa roupa de tom avermelhado e era tingido com a tinta do pau-brasil. Aqui está dizendo, o pau-brasil era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. Primeiro, né, a madeira de boa qualidade era utilizada para construir embarcações e móveis. Gente, além de tirar a tinta, eles também usavam a madeira para construir embarcações e também os móveis de madeira, que são feitos de madeira. E aqui no segundo ponto, ele fala que a seiva da árvore de coloração vermelha era usada para tingir tecidos. A seiva da árvore é esse líquido que está derramando aqui, ó, do meio da árvore. Eles utilizavam para tingir os tecidos. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como eles faziam para fazer o tecido ficar vermelho, o processo que eles faziam para tingir. Ah, tá. Aqui, ó. Para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa tintura para atingir o tecido. Era necessário deixar de molho no vinagre. Olha só, eles pegavam a madeira, transformavam em serragem, colocava com água, vinagre e o tecido de molho. Ia mexendo até chegar ao ponto do tom bem avermelhado, tipo púrpuro, que era a cor que os papas, os reis gostavam. Aqui nós temos nessa imagem os personagens aqui, ó, fazendo esse processo, tá? Gente, tudo que acontecia na época dos portugueses chegaram ao Brasil, tinha uma pessoa que registrava numa carta e mandava para o rei de Portugal. Essa pessoa era chamada de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele fazia toda essa escrita. Aqui ao lado eu tenho a carta original, toda em português. E aqui ao lado eu tenho um fragmento da carta. O fragmento, gente, é um pedacinho dessa carta, onde fala em português o que ele escrevia aqui. Ó, nessa carta aqui ao lado ele fala: Carta de achamento do Brasil. Eles estavam falando que acharam o Brasil. Esse fragmento ele fala: entre todos que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa e que deram um pano que se cobrisse. Olha só, gente, aqui ele retrata o que nessa carta?
que ao avistar os índios estavam desnudos, estavam sem roupa. Então isso para eles foi um choque, né? Foi o primeiro choque cultural que houve entre as duas civilizações, que são os indígenas e os europeus. Ele retrata tudo na carta. Ele fala do primeiro choque cultural, que foi as vestimentas, que um grupo estava vestido e o outro grupo sem roupa. Quais são os dois grupos? Os indígenas e os europeus. E também aqui na carta, ele retrata também o choque cultural da linguagem, que eles não se entendiam, porque um falava em tupi-guarani e o outro falava em português. Nem os índios entendiam os europeus e nem os europeus entendiam os indígenas. Então houve aí dois choques culturais, né? O da roupa, da vestimenta, e o da linguagem.